Olá, amores, muito bom dia. Espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos a mais um momento de aprendizado, a mais um momento de iluminação. Vamos dar boas-vindas a mais 2 pensamentos que precisamos fortalecer. E para fortalecer, a gente precisa compartilhar esses pensamentos, trazê-los à nossa mente, relembrá-los, falar, mentalizar. Hoje, Jesus nos traz na lição de número 86, 2 ensinamentos fundamentais, que é: só o plano de Deus para a salvação funcionará. Só o plano de Deus para a salvação funcionará. Não existe outro caminho que não seja olhar para o mundo dos teus pensamentos, aonde a fonte habita. O pensamento é a causa, é a fonte, é o início de tudo. E se eu não olhar para essa fonte, se eu não olhar para esse mundo dos pensamentos, eu ainda vou estar buscando a salvação aqui fora, em coisas, em pessoas, em situações. Então Jesus quer nos ensinar o que é indispensável a gente reconhecer. Só o plano de Deus para a salvação vai funcionar, porque só o plano de Deus nos leva à nossa fonte, à causa de tudo, ao que precisa ser curado para todo o resto melhorar. Só Deus nos leva ali. O ego nos tira dali. O ego sempre nos coloca numa perspectiva exterior. Ele sempre nos coloca numa perspectiva de que o externo precisa estar da forma que ele quer. O externo precisa satisfazer os desejos que ele tem. Então o ego sempre vai dar essa perspectiva de salvação aqui, que a gente vai achar que o que a gente precisa está aqui fora. Só o plano de Deus para a salvação vai funcionar, porque só o plano de Deus nos leva para a mente. O Espírito Santo nos habita para curar a nossa mente. Só o Espírito Santo, só Deus nos conecta com o Espírito Santo, só o Espírito Santo nos conecta com Deus. O Espírito Santo que é o nosso presente, o grande curador e professor. Então, todo momento que a gente tira para estar aqui, escutando, lendo, repetindo, treinando, a gente está se certificando que só o plano de Deus para a salvação vai funcionar. Porque se eu não treinar a minha mente para o que Jesus está me pedindo aqui, né, o perdão, a expiação, olhar para os pensamentos sem amor que residem em mim, olhar para a experiência que chega, para o irmão, para os pensamentos que eu tenho a respeito deles, das situações. Se eu não olhar, eu não vou salvar minha mente. Eu não vou estar atuando no plano que Deus tem para mim. É importante que eu lembre e relembre isso, porque quando a gente menos espera, nossa perspectiva está aqui fora de salvação, de solução. Quanto a gente menos espera, a gente está apostando toda a nossa energia, nosso foco, as nossas fichas em alguma coisinha aqui de fora. Só o plano de Deus para a salvação vai funcionar, porque só o plano de Deus te leva aonde você tem que ir. Aí eu tenho o segundo pensamento, temos o segundo pensamento de hoje para habitar conosco também. Guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação.
o quanto ele tem nos ensinado sobre as mágoas, sobre o quanto elas nos prejudicam, o quanto elas nos tapam, né? Esse meu movimento de estar o tempo inteiro contrariando o que é, estar o tempo inteiro rejeitando, avaliando, analisando, julgando as coisas e situações. E muito do nosso sofrimento parte dessas posições mentais de condenação. E o quanto isso ofusca a verdade sobre mim e o meu irmão. O quanto isso ofusca o fluxo divino, porque eu interfiro o tempo inteiro com a minha mente. Então, guardar mágoa é um ataque ao plano de Deus para a salvação, porque quando eu guardo mágoa, quando eu quero que o irmão seja diferente, a situação não tenha acontecido assim, eu estou colocando a minha perspectiva onde? No outro. Eu estou colocando a minha perspectiva na situação, no externo, no outro. Se fosse daquela forma, eu estaria melhor, estaria em paz, estaria bem. Se fosse aquela situação diferente do que se mostrou, eu estaria mais tranquila. Então, esse guardar mágoa ataca o plano de Deus, porque a mágoa ela me mantém presa aqui fora, nas pessoas e nas coisas. Ela mantém minha mente aqui, ela não libera minha mente para ir com Deus aonde Ele quer que eu vá, que é na minha mente. Guardar mágoas não libera minha mente para minha cura. Ela ofusca o plano de Deus, ela atrapalha, ela se intromete entre a minha mente e o meu curador, né? Entra como um pensamento que bloqueia tudo isso, porque é um pensamento que me mantém refém ainda aqui do externo. Guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Libera tua mente para aceitar o plano que Deus tem para a tua salvação, que é te levar para o mundo dos teus pensamentos e ali contigo curá-los, purificá-los, integrá-los de novo na mente de Deus. Boa prática, meus amores. Bom treino hoje, com presença e com amor sempre. E até amanhã.